É isso que a gente está falando. Não tem que vir um tanque. Não, a ditadura não é um tanque. A ditadura é a crise entre as instituições e um regime, o que se faz com a imprensa, a criminalização da imprensa, a perseguição a jornalistas, presidentes mandando jornalistas calar a boca, jornalistas sendo agredidos na rua. Né? Então, nós temos um modelo de autoritário em curso. Isto justifica, em muito, a sua defesa sobre uma aliança ampla. A nossa aliança ampla quer dizer o quê? Que não é aliança eleitoral, Jandira. Não. A aliança ampla é uma aliança de defesa do funcionamento da democracia. É uma frente antifascista. É em defesa da Constituição de 88. É em defesa. Vamos garantir a Constituição de 88. Vamos garantir o processo eleitoral. Vamos garantir as instituições funcionando. É uma aliança anti-Bolsonaro? Claro que é. Porque o governo Bolsonaro é um governo autoritário. Garantindo isso, vamos ter eleição, vamos disputar a eleição. Na eleição, nós vamos fazer uma aliança eleitoral. Aí não é com todo mundo. Mas vai ter uma eleição garantida. Quero puxar Os partidos vão ter garantidos. A imprensa vai ter liberdade. Quero até puxar a década de 80 que você puxou e lembrar o seguinte, o Lula concorreu 4 vezes, né? Sim. Agora você veja, para ele concorrer, nós passamos um processo. Né? Me lembro, a primeira passada que eu fui foi a da anistia. Um dos ícones da luta pela anistia foi o Teotônio Vilela. Teotônio Vilela tinha apoiado a ditadura militar. Sim. Né? E, naquele momento, ele veio para o nosso lado, começou a visitar os presos políticos e foi um ícone da luta pela anistia, a anistia política no Brasil, né? Que veio acontecer em 79. Né? Isso. Depois, o próprio processo da luta pelas diretas e pela Constituição exigiu de nós a ida ao colégio eleitoral. Sim. Teve força política que se recusou a ir ao colégio eleitoral. Quando nós perdemos a emenda das diretas, nós vimos o seguinte, ou é o colégio eleitoral ou não derrotamos a ditadura. E nós fomos, o PCdoB foi para o colégio eleitoral. E nós fomos para lá. E ajudamos a derrotar a ditadura. Fomos criticados por isso? Fomos. Mas não fosse aquilo ali, não tinha nem constituinte. Pois é. E nós tivemos a constituinte, que teve críticas e tal, teve quem não assinasse a Constituição. E é nessa Constituição agora que nós estamos agarrados. Mas é o seguinte, esse é o nosso parâmetro. Pelo amor de Deus. É essa. E só começou a ter eleição 89 direta, porque teve este processo. E agora nós estamos correndo o risco de estar atrás do colégio eleitoral. Nós retrocedemos, a correlação de forças hoje é muito difícil. O governo Bolsonaro não é um governo conservador, ele é um governo revolucionário. Ele é um governo de extrema direita. Ele é um governo de extrema direita. Nós estamos atrás desses governos de 85 para cá. Não é nem Sarney, está atrás disso. Então, a gente precisa entender que a correlação de forças hoje nem é aquela, está atrás dela. Então, assim, achar que nós vamos agora ter, por um passe de mágica, com a sua chapa, vamos ter eleição e vai cair no colo da esquerda. Ora, nós estamos onde? Nós estamos delirando, estamos viajando. Então, assim, a gente não pode viajar agora, entrar num delírio dos nossos desejos e achar que as coisas estão simples. Não estão. Né? Nós precisamos agora, todo mundo que é contra o Bolsonaro é contra o fascismo, e aí nós precisamos cada dia mais explicar para as pessoas o que é fascismo, o que tem de semelhança com o governo que está aí. Eu acho que o que falta no Bolsonaro é a inteligência de Mussolini e Hitler. Isso ele não tem. De fato, ele não tem. Falta ele uma conexão, falta ele algumas sinapses. Né? Ele não tem. Essa deficiência cognitiva, de fato, aí, ela é real. Não tem aquela inteligência. Ele tem a violência. Ele tem a violência e tem por trás dele um esquema, ou pelo menos tinha, né? Talvez ele tivesse mais força para dar a virada lá no início. Como ele não leu Maquiavel, ainda bem, né? Ele agora está numa fase com menos força para dar a virada que ele gostaria. Então, eu acho que ele, mais ainda nesse... Mais ainda... Ele não leu O Príncipe, ele leu O Pequeno Príncipe. Mas nesse, vamos dizer assim, nesse ainda, eu acho que está desempatando para um campo de amplitude democrática no Brasil. Nós precisamos reforçar isso agora. Até para a construção do impeachment, essa construção precisa ser feita.
Ela não está feita. Porque impeachment precisa ter uma pactuação que venha depois dele, não é isso? Não, e Então, ela hoje precisa o ser Bolsonaro feita. fez acordo, a gente sabe que o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão hoje que permite a ele pelo menos 200 votos. Se botar para votar o impeachment, a gente perde. Hoje perde. Né? Então tem uma hoje. Então a gente Hoje tem que ter uma perde. construção. Claro. Hoje perde. Acho até que nós temos que manter a defesa, tem que mostrar isso, mas hoje perde. Se essa for a bandeira central hoje no parlamento, a gente não faz a frente ampla nesse momento. Hoje nós temos que fazer essa construção. Acho que a CPI tinha que acontecer, né, para fazer a construção. Essa é uma construção necessária. Temos que ter mais rua, que agora não dá para fazer essa rua. Aliás, essa abertura aqui no Rio foi uma abertura irresponsável. Completamente. O Rio tem mais morto. Jandira, você é médica. Do que a China. Lembrar quem está assistindo. Do que a China. Na cidade do Rio, não no estado, não. Na cidade do Rio, o número de mortes é maior do que a China inteira, com 1,4 bi de habitantes. É isso. A China foi o primeiro lugar a ter o vírus. Ou seja, surge na China, se espalha pelo mundo inteiro, só depois chega no Brasil, e o Rio de Janeiro não consegue se preparar. A cidade do Rio tem mais gente morta do que toda a China. Né? Isso é um escândalo. Aí a gente está com o governador para ser preso, governador empichado, o prefeito que parece uma biruta de aeroporto, não sabe para onde vai, para onde sopra, né? Falando em abrir templo, abrir shopping. Eu até entendo que você tenha que ter recursos e que você pense em abrir alguns setores que sejam estratégicos, até para você poder ter renda para pagar médico, para pagar enfermeiro. Eu topo esse debate, mas não é o que está acontecendo no Rio. Não tem critério, não escuta os profissionais de saúde, não tem planejamento, não tem hospital de campanha, os leitos federais estão fechados. É um escárnio. É um escárnio, uma sociedade desigual como a nossa. Não, e há uma necessidade, Frei, de uma análise territorializada do Rio. Uma coisa, você olha para o Leblon, para São Conrado, você tem embaixo tem a Rocinha. Que são ambientes completamente diferentes em termos de ventilação. Você não tem saneamento básico, você não tem condições ventilação, densidade demográfica. A Rocinha tem uma densidade maior do que Hong Kong. Sim. Então, você não é o maior índice de tuberculose do Brasil. Por quê? Porque tem é vertical, não tem ventilação e tem uma densidade demográfica absurda. Então, você tem que encarar a territorialidade da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. E ter um plano para cada realidade. Para cada realidade. Então, tem coisa que você pode abrir